Olá para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018. Você está acompanhando a Mais FM, nós agradecemos pelo carinho da sua audiência. Aqui você ouve em 87.9 aqui em Anápolis e você acompanha também no nosso site no www.fmmais.com.br. Ainda nos aplicativos, você acompanha também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. A gente começa nessa quinta-feira, o nosso programa, destacando as notícias do dia. Antes disso, quero desejar um bom dia para você que está ligado conosco. Bom dia a Kellen Cunha, que nos ajuda aqui na técnica de som. E também um bom dia ao meu amigo, o nosso jornalista, radialista, comentarista, Henrique Morgantini. Bom dia. Aí sim, tá parecendo modelo e atriz. Não é isso? Modelo, atriz. Não é isso? E promotora de eventos. Eu acho, sabe aquelas figuras que fazem tudo? Pois é, bom dia, queridas. É nóis. E principalmente bom dia para o fã do bom futebol, que ontem teve acesso a grandes jogos e principalmente, possivelmente um dos maiores, se não o melhor jogo até agora da temporada, o jogo Grêmio e Flamengo. Muito bem, então Grêmio e Flamengo ontem pela Copa do Brasil, Grêmio 1, Flamengo 1. Empatou, isso. Empatou no finalzinho. 1-1, dada a história do jogo, 1-1 para o Flamengo. 1-1 para o Flamengo, Ou seja... Porque fez um gol na última bola do último suspiro. No último minuto de jogo, e um espetáculo, né? O time do Grêmio jogando de frente à sua torcida, jogando demais. Destaque para o Everton Cebolinha e para o Luan, que já não é mais destaque, né? O Luan já é uma realidade que muitos aí ontem relembraram da Copa do Mundo, no momento em que precisávamos talvez mexer, usar o banco de reserva, e faltou um Luan para mudar, dar um sacode naquele jogo contra a Bélgica. Águas passadas, o Tite estava lá acompanhando este jogo, mas o Everton e o Luan arrebentaram no Flamengo, no Grêmio. Destaque demais para outro brilhante, que é o Marcelo Groi, que fez defesas incríveis. E aí, pro lado do Flamengo, a estreia do Vitinho no segundo tempo, que movimentou muito, Marlos Moreno, uma boa partida, e o oportunismo de um garoto de 17 anos da base, né? O Flamengo tem essa tradição de revelar grandes nomes da sua base, exemplo do Vinícius Júnior e tantos outros que brigam aí pelo mundo, mas o Lincoln entrou com 17 anos de idade e decidiu uma partida em meio a dois gigantes, grandes zagueiros como Kahneman e Jeromel. E claro, também temos que falar de outro badaladíssimo dessa geração que o pessoal está pensando para 2022, que é o Lucas Paquetá, que também jogou um bocado, ele é sempre muito dedicado, alguém que se entrega muito. Enfim, uma partidaça, né? Eu fico imaginando para quem é gremista ou flamenguista, foi a parte de muita emoção, claro. Mas para quem não tem nada a ver com nenhum dos dois times e queria assistir um jogo, se divertiu com o tremendo espetáculo promovido pelas duas equipes. E por falar em Paquetá, enquanto o Lucas Paquetá brilha no Flamengo e tem seu grande momento, outro Paquetá está meio mal. É o Marcos Paquetá, técnico de futebol, ex-técnico do Botafogo, que durou apenas 5 jogos. Ele venceu um jogo no comando do Botafogo e perdeu 4, um aproveitamento de 20%, e com apenas 5 jogos foi demitido depois da derrota ontem pela Copa Sul-Americana. O Botafogo perdeu de 2-1 do Nacional, né? Isso. Do Paraguai. Paraguai mesmo? Né? Isso. Completando ainda na Copa do Brasil, a Chapecoense perdeu para o Corinthians, né? Um jogo em casa para o Corinthians, um jogo em Itaquera, 1-0, e o grande resultado, talvez, da rodada, foi a vitória do Cruzeiro na Baixada Santista. Isso, Cruzeiro. Contra o Santos. Isso, cadê o resultado aí? Cruzeiro quanto? Cruzeiro 1, Santos 0. Santos 0. Isso, não, Vila Belmiro, Santos. Bom, um detalhe aí do Flamengo e Grêmio é que o Flamengo e o Grêmio voltam a jogar sábado, né? Pelo Brasileirão. Pelo Brasileirão, exatamente. O Flamengo se hospeda lá, está hospedado desde anteontem em Porto Alegre e vai ficar até o domingo, porque tem essa sequência de jogos contra o Grêmio. Voltam a se enfrentar no sábado, partida dessa vez válida pelo Campeonato
Brasileiro. E o segundo jogo, o jogo de volta da Copa do Brasil, valendo pelas quartas de final, acontece no Maracanã daqui a 2 semanas, daqui a 2 quartas-feiras. Hoje quinta, na verdade, o jogo ontem, daqui a 2 semanas, voltam a se enfrentar toda essa turma aí. Muito bem. E aí os cruzamentos são ótimos, né? Porque nós temos Flamengo e Grêmio, o vencedor passa e pega Chapecoense ou Cruzeiro. Perdão, Chapecoense ou Corinthians, né? E aí do outro lado nós temos Santos e Cruzeiro. E nos lembra aí quem que é o outro. Que é os outros? Palmeiras? Nos lembra aí quem que é o outro jogo, que é também outro jogaço. Hoje tem, na Copa do Brasil, tem Bahia e Palmeiras. Pronto, Seria Bahia e Palmeiras, né? Exatamente. E esse é o outro cruzamento. Então, você imagina, você pode ter você pode projetar facilmente aí um Grêmio e Corinthians, um Flamengo e Corinthians na semifinal. E do outro lado, você pode projetar um Santos e Palmeiras, ou Cruzeiro e Palmeiras, imaginando aqui que esses são os mais cotados. Nada impede que a Chapecoense vire o jogo em casa, nada impede que o Bahia faça a apresentação em casa hoje contra o Palmeiras e vença, mas estamos imaginando aqui as possibilidades. 7h30 da noite hoje, pela Sul-Americana, tem São Paulo e Colón, né, da Argentina. O Fluminense enfrenta o Defensa e Justiça, é isso? Isso, Defensor Sporting. Defensor Sporting, que é o Fluminense e o Defensor. E é isso, os times brasileiros. E os brasileiros. E ainda pela Copa Sul-Americana, Bolívar e Desportivo Cali. Também, né, o jogo de hoje. Muito bem, essas as notícias do esporte de hoje. O Palmeiras enfrenta quem? O Bahia, né? Bahia e Palmeiras, hoje às 19 horas, a Kelinha vai estar ligada, acompanhando aí, né, torcendo por Palmeira. Isso aí. Bom, então, com as notícias do esporte, né, a gente fecha por aqui. Se você que está nos ouvindo tiver mais alguma notícia do esporte e quiser incluir na nossa pauta, fique à vontade, né, pode entrar em contato aí, mandar pela nossa transmissão ao vivo, pelo Facebook, ou também pelo nosso WhatsApp, 99529-4013. É o WhatsApp para você participar aqui do programa. Nas notícias nacionais, né? Aliás, vou pegar uma notícia internacional antes, Morgantini. O G1 traz uma notícia que é o seguinte: diz que Trump faz milhares de declarações falsas desde que tomou posse. O presidente dos Estados Unidos mente 7,6 vezes por dia, diz pesquisa. Pode isso? Pode, mas o que mais chama atenção em relação a isso não é a mentira que ele conta. É que, ao passo que é desmentido, ou seja, que é descoberto que é uma mentira, os seus eleitores continuam o apoiando, achando ok, não interessa, uma gracinha, né? Não está interessado em saber a verdade para se posicionar. Eu sou esse cara e pronto, e acabou. Isso tem acontecido, se espalhado com outros nomes da política no mundo, inclusive no Brasil. Né, aquela coisa de o cara falar, como o outro foi lá e falou, tem mais de 500 projetos apresentados, não, só tem 170. Tá bom. Tá bom, é assim mesmo. Ué, peraí, você tá mentindo agora. Acabou de ser pego na mentira. E o eleitor também fica, quer dizer, essa é a questão. O comportamento nós não estamos mais imaginando, não sei se um dia já fomos também, Edmar, mas nós não estamos mais imaginando que a opinião pública, o cidadão é pautado pela verdade. Não, agora ele é pautado pelo ódio, pela vontade pessoal de ser aquilo, de manifestar aquele tipo de situação. E o Donald Trump incorpora muito bem isso como um espelho para o mundo. Muito bem. Bom, ainda agora já no noticiário nacional, o presidente do TSE diz em decisão que Lula está inelegível. O presidente do TSE se manifestou essa semana pela imprensa e agora, num processo, né, ele afirma que Lula está inelegível, né, para o presidente do Supremo Tribunal Superior, aliás, para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, há uma inegibilidade chapada na eventual candidatura do ex-presidente atualmente preso em Curitiba. Parece que o TSE está apressado, né, o Luiz Fux, principalmente como presidente, apressado em resolver a situação do presidente Lula, que ainda não é candidato, né, porque a convenção ainda não aconteceu. Foi interessante de perceber, né, que algum tipo de pressão aconteceu em torno do Luiz Fux, porque o que ele fez foi, olha, não vou antecipar, ele declarou isso, não vou antecipar, vou esperar cumprir a agenda normal das coisas. Pronto, isso deu força
para a candidatura de Lula. Porque, na verdade, o que ele declarou foi: vamos esperar os prazos corretos para avaliar as situações. Nós não podemos avaliar algo de alguém que não é uma coisa que estão dizendo que ele vai ser. Simples. Né? A justiça julga fatos, ela não julga possibilidades. Não é assim? Na verdade, eu acho interessante porque... Aí, só para a gente concluir. Aí ele deu essa declaração. Parece que falou, né, alguém criou uma celeuma. Aí ele disse, informalmente, né, não é um despacho, nada, é uma afirmação dele, mas ele está elegível, tá? Querido, por quê? Ele não é nada? Que história é essa? Ele não é candidato. Então, parece que soou de um jeito, ele precisou consertar. É isso que a gente tem visto no Brasil hoje em relação, infelizmente, à justiça. Há um componente político nos discursos de técnicos, magistrados, cujo teor devia ser, seu conhecimento devia ser manifestado nos autos, em se tornarem agentes políticos que medem ou dão a temperatura do noticiário político nacional. Olha, o que o ministro falou? Olha, o que o desembargador disse? Olha, o que o juiz falou aqui nesse negócio? Qual foi a entrevista que o fulano falou? Sabe? Esse tipo de situação não está percebido. A justiça hoje é mais um ingrediente desse caldeirão já cheio de tantos ingredientes, com tantos sabores estranhos, do componente político nacional. Muito bem. Aqui a notícia diz o seguinte: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, afirmou em decisão desta quarta-feira que há uma inelegibilidade chapada, evidente, notória, na eventual candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Mais adiante disso, o PT fará no próximo sábado convenção para a confirmação do nome de Lula como candidato a presidente. Depois, o partido terá até 15 de agosto para a candidatura na Justiça Eleitoral. Só após esse período é que partidos, coligações e o Ministério Público podem questionar a candidatura. O TSE tem um rito para julgamento dos registros de candidaturas até o dia 17 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno da eleição, que acontece no dia 7 de outubro. Então, quer dizer, tem todo um calendário aí pela frente, né? E a inelegibilidade só será declarada, se for o caso, no dia 17 de setembro. Até lá, né? Isso. Ainda tem muita, como diz, vai ter muita discussão. Por que está antecipando essa agenda? Qual que é a dificuldade ou qual que é a especificidade que existe, no caso do Lula, para se antecipar um calendário eleitoral ou o calendário jurídico das eleições? Quer dizer, querem já dizer de cara, o Lula não pode. Peraí. Não é no dia tal que a gente vai dizer quem pode ou quem não pode? Porque certamente até lá, na disputa nacional, e muito possivelmente, muito claramente, nas disputas regionais, vai haver um monte de gente que não pode. Ele vai antecipar de todo mundo ou ele só vai falar do Lula? Essa é a questão. Muito bem. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Goiás é Notícia desta quinta-feira. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você
pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Todo dia é dia de acabar com a dengue. De domingo a domingo você tem que saber. E todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe a água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque é aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue. E todo dia é dia de acabar com a dengue. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Você acompanha o nosso programa também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Quero agradecer ao pessoal que já está conectado aqui, acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Bom, nós estamos destacando as notícias nacionais e uma notícia também de hoje, né? Com relação às eleições presidenciais. Ciro Gomes afirma ter sido fiel a Lula e se diz surpreso com o tratamento do PT. E ainda outra manchete do G1 na mesma direção diz que PT fecha acordo com o PSB e isola Ciro Gomes. Mais um capítulo nesse afunilamento das definições em relação às chapas, né? O movimento do PT foi fechar um acordo com o PSB nos estados, justamente para garantir a neutralidade nacional, né? E com isso isolar Ciro Gomes, que estava tentando, né? E cujo principal objetivo era ter o PSB como aliado. Então abriu mão de alguns estados, isso, claro, gerou ruído, gerando confusão em alguns estados, abriu mão das candidaturas para apoiar os candidatos do PSB, em troca, em outros estados, o PSB vai apoiar candidatos do PT, e com isso há uma neutralidade, uma possibilidade, claro, de um alinhamento destes dois partidos, né? E em relação às declarações de Ciro Gomes, elas são muito díspares, elas são, em alguns momentos, até esquizofrênicas, porque em algum momento há um afago, um aceno muito intenso do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, a Lula, ao PT, a todas as ideias defendidas nos mandatos de Lula e Dilma, e, por outro lado, há colocações ásperas, né? Há um afastamento, há, por exemplo, um desligamento da imagem de Ciro com o PT, no intuito de pegar o eleitor do PSDB que está órfão depois de Serra, depois de Aécio, com Alckmin.
Então, toda essa desesperança aí, ele tenta pegar esse eleitor, também tenta pegar eleitor que está com raiva do mundo e quer votar em Jair Bolsonaro. Essa é a estratégia dele. Acontece que ao tentar pegar essa turma, ele despreza uma outra turma, que hoje é a maioria. Porque hoje, o sujeito que fala numa pesquisa que vota no Lula, chega a casa dos 30%, 35%, algumas aferições. Então, ele abre mão desse terço para tentar pegar de outros. E, com isso, gera, naturalmente, um problema com este grupo. É isso que ele tem vivido. Muito bem. O Jornal Popular repercute aqui uma notícia da Agência Estado, né, sobre as alianças. E diz o seguinte: sem alianças, MDB oficializa Meirelles hoje. Com apoio de Temer, apoiadores do ex-ministro dizem ter maioria para manter candidatura. Então, o Henrique Meirelles deve ser oficializado pelo MDB como candidato a presidente, ele que é apoiado pelo presidente Michel Temer, né? E também não passa da casa lá do 1% nas pesquisas. Né? O MDB vem configurando aí no plano nacional uma candidatura que tem tudo para suceder num tremendo fiasco, né? Porque o Meirelles está isolado, tem todo o peso do governo Temer para carregar, né? E não vem conquistando apoio nem popular, né? Porque se estivesse bem colocado nas pesquisas poderia angariar apoios, não vem conquistando isso e também não vem conquistando aliados. Então, esse isolamento aí é enorme. Há uma parcela do MDB que quer, na convenção, que o partido recue dessa candidatura e indique o nome de vice para algum outro candidato. O tempo vai se esgotando, porque o PSDB já vem fechando com o chamado esse grupo, Centrão, né? Tal Centrão, que deve indicar esse vice, então ele pode ter essa sobra, né? E aí é um partido enorme, com uma tremenda capilaridade, mas sem um candidato nacional competitivo, né? E tendo esse capital todo imobilizado, para quem sabe servir para alguma coisa no segundo turno, quando grande parte dos candidatos que podem fazer campanha já vão ter perdido a eleição ou ter sido eleitos, que é o caso dos proporcionais, quer dizer, candidatos pelo Brasil inteiro, a deputado estadual, federal, ao Senado, vão encerrar as eleições dia 7 de outubro. Eles não têm segundo turno. Então, vai ficar a cargo de candidatos ao governo dos estados. Muitos deles também vão ter perdido, vão cair fora da eleição. Então, toda essa potência que é o MDB em termos de capilaridade, em termos de ter muitos integrantes, que poderia se mobilizar agora, pode ficar travada numa campanha para Henrique Meirelles. Muito bem. Segundo a reportagem aqui, diz o seguinte: apoiadores de Meirelles contam ter a maioria absoluta dos 598 votos na convenção. Sem alianças e estagnado com 1% das intenções do voto, o ex-ministro será oficializado nesta quarta, sem definição do nome para vice. O ex-ministro estava em busca de uma mulher para o posto. Assim, a convenção delegará a escolha para a Executiva Nacional. Depois de 24 anos, sem ter um cabeça de chapa na disputa, o MDB pode ter um vice do próprio partido na eleição presidencial. Ou seja, né, além do candidato estar mal das pernas, tem essa dificuldade para escolher o vice, né? Possivelmente vai escolher do próprio partido. É isso. Né? Ou seja, não agrega ninguém, né? Ainda o Jornal Popular traz algumas informações. STF vai julgar liberdade de Lula até dia 15 e já reforça segurança. Dia 15 agora, né, é o prazo para esse julgamento, né? Há essa possibilidade desse julgamento, mas o dia 15 também é o dia de inscrição das chapas, né? Lá no Tribunal Superior Eleitoral, e há toda uma possibilidade de ida a Brasília de muitos militantes para fazer essa entrega dos documentos, né, do registro da candidatura do presidente Lula. Mais um capítulo de grande mobilização, né, de grande mobilização em relação aos apoiadores de Lula, quem é contra Lula, quem impede Lula de ser uma opção nas urnas. Nada de novo, nada mais repetido que nós já vimos anteriormente, né? O fato é que agora é preciso ter essa participação popular, que vai ser, o povo naturalmente será convocado a participar do processo eleitoral, tanto nessa início da sua formação, até o momento das urnas.
Muito bem. Uma outra notícia do Popular aqui, uma notícia, vamos dizer assim, de interesse de nível nacional, né, vamos dizer assim, com relação ao juiz Bretas, lá do Rio de Janeiro, que é um dos juízes da Lava Jato, diz o seguinte: Bretas curte publicações de Bolsonaro nas redes sociais. Pode isso? O juiz Bretas curte publicação. Ele curtiu. Curtiu, não compartilhou? Não, é do exercício do cidadão, né? Ele, como cidadão, ele tem o direito aí a ter o seu posicionamento. O que chama atenção é essa manifestação pública, porque hoje em dia uma rede social nada mais é do que uma manifestação pública dos seus pensamentos. Então, não é a primeira vez que acontece isso, né? Já aconteceu do TRF, do Bretas, compartilhar postagens, por exemplo, do general que falou que começou a ameaçar lá a turma do STF, depois falou, não, foi errado aqui, aconteceu um erro, foi hacker. Essas questões, elas se enquadram naquela primeira notícia que nós comentamos aqui, a poluição do judiciário pelos sentimentos políticos, a contaminação pela política. O que nós temos visto é a politização, é a partidarização de alguns segmentos do judiciário. Então, o resultado só pode ser esse mesmo. Muito bem. Ainda na coluna Giro do Popular, após interferência da cúpula nacional, o PDT deve fechar apoio a Caiado, né? Então, aqui em Goiás, o PDT teve aí a interferência do Diretório Nacional, né, dos líderes nacionais, e deve apoiar o Ronaldo Caiado. Pois é, essa vai ser uma situação curiosa, né? Porque o PDT tem candidato à presidência. E Caiado, aí existe uma pressão, por exemplo, o delegado Valdir, que está aí na chapa do Caiado, existe toda uma pressão para que o Caiado anuncie o seu apoio à campanha de Jair Bolsonaro. Então, como é que tudo isso vai ficar? Então, são esses Frankensteins aí que vão ser criados e precisam ser melhor traduzidos, né, dentro da estrutura política de cada campanha. Porque essa formação, por exemplo, o Ciro vai fazer campanha aqui, ele vai andar com quem? Com o Ronaldo Caiado? Para ele ter fazer um palanque só para ele? Então, essas situações aí estão meio curiosas. A intenção de Ronaldo Caiado parece fazer uma campanha do isentão em âmbito nacional, né? Não vai atacar ninguém, não vai aplaudir ninguém e quer resolver o dele. Bom, vamos saber se isso funciona. Muito bem. Então, vamos ver o que... Na verdade, a eleição vai ter muito isso, né? As coligações estaduais, diferentes das nacionais, vai gerar esse tipo de conflito, né? O cidadão, porque na hora de fazer o material, o partido precisa defender o seu candidato, vamos dizer assim, de origem, né? Isso. Mas nos estados vai haver muito esse desconforto de alguns de terem uma aliança diferente no estado com a aliança nacional. Bom, aqui outra notícia, nós falamos ontem sobre o PP, né, o Partido Progressista de Goiás, e várias notícias, pelo menos com relação a para onde vai o PP, né, estão nos jornais de hoje. E essa está uma confusão danada, hein? Isso. A coluna Giro traz 3 notícias referentes ao PP. Primeiro, reunião de PP com Alexandre Baldi e Marconi, né, também tentam dar a direção do PP, e há uma conversa com Marconi Perillo para que o PP fique com o José Hélito, né? O MDB, por outro lado, também espera aliança com o PP. E o Roberto Balestra, do PP, também responde a uma pergunta na coluna Giro sobre os prefeitos do partido, né? Segundo a coluna Giro, a maioria dos prefeitos do partido prefere José Hélito, até porque, né, na gestão da administração, esse apoio é interessante, uma vez que o José Hélito continua no governo até o final do ano. Foi o que nós dissemos anteriormente, nada muda nessas possibilidades. O que muda, na verdade, o que é mais representativo é o histórico do Partido Progressista. O histórico do Partido Progressista em Goiás é este alinhamento com o governo do Estado, com o marconismo, agora com o governador José Hélito. Quer dizer, esse é o caminho natural. Pode haver algum tipo de mudança? Claro que pode haver algum tipo de mudança.
Mas, para isso, precisava haver uma movimentação, né, um levante maior dentro do próprio partido, um levante orgânico, ou seja, falar com os deputados, com o deputado federal, com os dois deputados federais, na verdade, é o Sandy Júnior e o Roberto Balestra, com os estaduais, com os prefeitos, com os vereadores, porque hoje essa mobilização dos estados, por mais que o PP fale, olha, agora nós somos Caiado, agora nós somos Daniel Vilela. Tá bom? Organicamente, lá nas cidades, o PP, representado por aquele deputado, por aquele vereador, por aquele prefeito, ele vai continuar fazendo campanha porque ele tem relações de amizade, relações de parceria política, que no caso, historicamente, concordo com a visão, com a leitura, né, e é uma informação de qualidade, porque alguém que está vivendo a partir de tanto tempo tem o dobro da minha idade em vida pública, que é o Balestra, e revela isso, revela o óbvio, mas é uma coisa que as pessoas às vezes não estão querendo ver, vamos dizer assim. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje, 2 de agosto de 2018. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é Notícia. Rádio Mais FM 87.9. É sua alegria todos os dias. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. WhatsApp da Mais FM. 995294013. Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Goiás é Notícia. Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, nesta manhã de quinta-feira, com cara de sexta, né? Mas a gente que traz para você as principais informações do dia, né? E eu quero agradecer aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook, quem está com a gente desde o comecinho do programa, é a minha querida esposa, a Maria Nalva da Silva, né? Acompanhando o programa ao vivo
O meu amigo Manuel Alves, ele diz bom dia, Edmar, bom dia, Morgantini, bom dia, Kellen, bom dia a todos os ouvintes. Um abraço, Manuel Alves. Esqueceu de mandar o pão de queijo, né? Tá em falta. Mas é isso aí, mas amanhã ainda tem tempo. Um abraço para o Mário Sérgio Moreira, né? Um bom dia para o Mário Sérgio Moreira, ele que está lá nos Estados Unidos acompanhando o programa sempre aqui ao vivo pelo Facebook. O Leandro Reis, meu amigo doutor Leandro Reis, também desejando um bom dia para nós aqui. Obrigado, Leandro. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Ana Castro também desejando um bom dia, sempre ligada. A Deise Borba, ela diz, bom dia, vizinhos, né? A Deise Borba, que mora aqui ao lado, né? Da Rádio Mais FM, está sempre conectada, sempre acompanhando a nossa programação. A Tata Souza, ela faz um pedido aqui, o Morgantini. Ela diz o seguinte, bom dia, peço ajuda de você, quero você mais a rádio, pois estou precisando de muita ajuda. A minha mãe está ficando cega e não temos condições de pagar o tratamento. São 2 aplicações caras, R$ 1.350 cada uma. Peço ajuda, pois estou precisando muito para arrecadar o dinheiro para fazer a cirurgia. Meu contato é 62 99450 8372. Me mandem mensagem no WhatsApp ou me ligue, preciso muito da ajuda da população. Obrigado. Então, a Tata Souza, ela pede ajuda aqui para a mãe dela, né, que precisa fazer uma cirurgia. No Facebook dela, né, tem uma foto da mãe dela e mais informações sobre o estado de saúde da mãe da Tata. Tem problemas de diabetes, tem problema de pressão alta e por isso está perdendo a visão, né? E ela pede socorro, pede ajuda aqui para ajudar a sua mãe. O telefone dela é 9450-8372. A minha pergunta, Morgantini, é onde é que está a saúde pública do município de Anápolis, né? Será que essas pessoas... porque R$ 1.350 para cada uma dessas cirurgias pode parecer um valor muito alto para quem não tem recursos. Claro. Mas para uma instituição como o município de Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde, que no ano passado gastou quase 300 milhões, né? Aplicou quase 300 milhões na saúde, esse valor é uma coisa irrisória, né? A pergunta é onde está o poder público que não socorre essas pessoas nas suas necessidades? E a falta de movimentação do poder público, né? Porque uma coisa é ter uma situação, uma condição circunstancial em que não se pode realizar naquele momento, que é um problema momentâneo. A outra é você perceber que é uma inércia, né? Que é uma falta de condução, uma falta de atendimento constante, perene. Né? Nós falamos sempre aqui, estamos já sendo chatos em falar o tal do tomógrafo que não arrumam no hospital municipal, a litotripsia. Então, são situações que quebrou. Olha, estamos indo para nessa semana, nesse mês que mandamos arrumar, não chegou. Não, mas é ao longo dos meses, um longo período, isso vai acumulando. A mesma coisa em relação a isso. Não podemos fazer agora? Não, pode fazer mês que vem. Não pode fazer nunca. Porque parece que não há um investimento, não há um cuidado. O que a cidade de Anápolis mais precisa nesse momento é de cuidado. Não há cuidado por parte do prefeito Roberto Naves. Isso está patente em suas ações. Não há cuidado por parte de seus auxiliares, porque não vem o exemplo do prefeito em alguém que cobre metas, cobre soluções. Preciso que resolva tal assunto. Se vira. Então me traz dificuldade aqui que nós vamos resolver juntos. Precisa de investimento? Vamos ver onde é que tem orçamento. Agora, se não há, se cada um fica cada um por si, é isso que nós temos visto. Aí, no aniversário da cidade, o que nós vemos é uma festa. São 5 dias de farra. É isso. E alguém que precisa de uma cirurgia dos olhos para a mãe, não consegue. Alguém que precisa de um exame da litotripsia, de um tratamento, não consegue. Um exame do tomógrafo, não consegue. Vai pegar a fila lá do tomógrafo da Santa Casa, que já tem a sua demanda própria, ou seja, todo mundo fica esperando uma longa fila de espera. Essa é a relação que nós temos visto na cidade. Queremos educação. Não, tem 4 unidades escolares sendo construídas há mais de 1 ano e meio, há mais de 2 anos. Não entrega, não resolve, não toca a obra. Queremos mais saúde. Aqui, no Leblon, no Tropical,
precisamos de um posto de saúde porque está muito longe. A gente está andando com criança no colo, carregando um menino no braço e o outro pela mão, tem que andar 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, 3 quilômetros, até chegar no atendimento mais próximo. E tem um posto de saúde sendo construído há 1 ano e meio, 2 anos, parado, sendo depredado. E não resolve, não faz, não termina. Então, a Anápolis precisa, e o seu povo, principalmente o povo mais carente, que depende de fato da estrutura pública, precisa de cuidado. E é isso que a gestão municipal não tem feito. Não tem dado atenção e cuidado. Muito bem. Então, aqui no Facebook da Tata Souza, tem mais informações sobre a sua mãe, né? O nome dela é Sueli, dona Sueli, que tem 57 anos, Sueli Carolina, né? Tem 57 anos, mora no Calistópolis, né? Tem diabetes, pressão alta e está com essa dificuldade. Então, fica aí o nosso registro, né? E se você pode ajudar, se você puder ajudar de alguma maneira, né? Pode fazer isso e socorrer a nossa ouvinte. Muito bem. Bom, vamos aqui ao jornal, o Diário da Manhã, o Goiânia traz várias informações sobre a política goiana. Uma delas, o DM diz o seguinte: Patriota retira a candidatura de Paulo Berings ao governo, né? O Paulo Berings, aquele apresentador da TV Brasil Central, né, era candidato ao governo de Goiás e já desistiu. Patriota retira sua candidatura. Entrou tão rápido e saiu, quanto saiu, ninguém né? viu, né? Verdade. E é um brilhante jornalista, um grande entrevistador, alguém que conhece profundamente, né, as teias políticas do estado de Goiás, porque tem décadas que está atuando, né, na comunicação nesse setor, no jornalismo político, e mais uma pena que é um cartucho que foi queimado, porque alguém que não entrou com uma pré-campanha, que não houve uma programação, um planejamento. A gente não ouvia falar que Paulo Berings podia ser candidato, né, não foi sondado previamente junto à opinião pública mesmo. Olha, talvez o Paulo Berings seja novidade, talvez saia. De repente apareceu e tão logo quando apareceu, saiu. Sucesso aí ao Paulo Berings. Muito bem. Outra notícia com relação ao Diário da Manhã diz o seguinte: senador destaca papel decisivo de Anápolis nas eleições deste ano. Segundo o Ronaldo Caiado, Anápolis tem um papel decisivo nas eleições. Descobriu a pólvora, né? Porque Anápolis tem feito isso já há muito tempo e tem sido decisiva há muito tempo. Até porque é o terceiro maior colégio eleitoral de Goiás. Pede para Goiânia, para Aparecida, né, que tem a população volante aí que mora em Goiânia e vota em Aparecida, mora em Aparecida, vota em Goiânia, ou seja, tem essa proximidade. E em terceiro lugar vem Anápolis. Agora, a declaração dele tem um endereço certo, que é justamente o intuito de quebrar a hegemonia, que já foi quebrada em 2014, mas que é histórica, de Marconi Perillo na cidade. Então, Marconi Perillo deve fazer campanha para ele mesmo, como candidato ao Senado, e também para pedir o voto casado, né? Votos também em José Hélito para governador. Em 2014, ele fez isso quando candidato, não deu certo, porque tinha aqui um candidato de Anápolis, que é Antônio Gomide, quando foi candidato ao governo de Goiás, e teve aqui 50% dos votos, né? Quebrando essa hegemonia do Marconi Perillo. O que Caiado quer agora é exatamente utilizar do mesmo princípio, da mesma estratégia, afirmar, como de fato que é anapolino, que é da cidade, e que por isso a Anápolis está representada e terá novamente um governador da cidade, caso ele vença as eleições. Tem grande chance de conseguir êxito nessa estratégia. Mas, claro, vai haver uma reação e uma contrapartida do ex-governador Marconi Perillo. Vai ser interessante perceber isso. Quem vai sobrar nesse cenário em Anápolis é Daniel Vilela, né, dos 3 principais pré-candidatos, porque não tem, até o momento, anunciado o representante da chapa, em sua chapa da cidade, e o MDB tem uma série de fatores que vão muito além, aliás, sequer passam por Daniel Vilela, sequer são de responsabilidade de Daniel Vilela, tem uma série de restrições aí, com disputas estaduais envolvendo o partido. Muito bem. Aqui em Anápolis, ontem, teve sessão extraordinária na Câmara Municipal e, segundo aqui a manchete do jornal A Voz de Anápolis, né, do site de notícias A Voz de Anápolis, a Câmara aprova a emenda que pede criação de agência municipal de regulação para fiscalizar serviços prestados pela Saniago na cidade.
Esse é um assunto iniciado no final, antes do recesso, no final de julho, se estendeu agora na sessão e deve se expandir ainda mais num debate que é muito importante, por conta do projeto de lei do prefeito de Anápolis, prefeito Alberto Naves, que quer dar mais 30 anos de permanência para a cidade em nome de empréstimos de 100 milhões, levando em conta que a Saneago recebe de Anápolis 12 milhões por mês. Ou seja, em um ano pegando o dinheiro revestido em Anápolis, ela não precisa de 100 milhões vindo de empréstimo no Ministério da Cidade. Logo, a Anápolis não precisa manter um contrato de 30 anos, levando em consideração ainda que o contrato da Saneago só vence em 2022. 2023, né? 2023. Então, são 5 anos. Ou seja, quer antecipar em 5 anos uma renovação por conta de 100 milhões, sendo que 120, 140 milhões é arrecadado por ano. Então, em um ano, você matava esse compromisso que quer estender para 30. A conta claramente não fecha. Há um interesse político nisso, há um interesse econômico em Anápolis, em pegar o dinheiro de Anápolis via Saneago e investir em outras cidades, e colocar em outras coisas, e Anápolis não pode aceitar essa conversa, por isso vai acontecer esse debate. Muito bem. Além desse projeto sobre a questão da Saneago, né, mais 7 projetos estão sendo analisados pela Câmara Municipal, que teve sessão ontem, e uma sessão longa, né, que foi até a tarde, e hoje também tem nova sessão a partir das 9h30 da manhã, onde esses projetos terão a reapreciação. Que confusão, hein? Serão reapreciados. Reapreciados. Isso, saiu, custou, mas saiu. Muito bem. Bom, continuam reclamações aqui, nós recebemos várias reclamações. Ontem mencionamos a reclamação do José Justino Filho, e hoje, novamente, o pessoal reclamando sobre a coleta de lixo na região do bairro Paraíso, ali na região do Vivian Park, né? Uma dificuldade com o recolhimento do lixo naquela região. Então, os ouvintes questionando aqui, nós registramos mais uma vez o descontentamento da população. Muito bem. Bom, ainda o Jornal Diário da Manhã, a gente falou aqui das manchetes do Diário, e tem duas manchetes aqui sobre, nós falamos que o Caiado acha que Anápolis é fundamental na decisão das eleições, e ainda sobre o Caiado, o Jaime Ricon, né, ele diz o seguinte: Caiado não é referência de equilíbrio em Goiás. Né? Aí Jaime Rincon escalado aí para poder atacar o pré-candidato líder das pesquisas, Ronaldo Caiado. E uma das estratégias que vão ser muito batidas, ela não tem nada a ver com o aspecto político, com o aspecto partidário, ou até mesmo com o aspecto ideológico, e sim com a postura pessoal do homem público Ronaldo Caiado e a sua característica, digamos assim, por ter um temperamento considerado inconstante, instável, alguém muito explosivo, alguém pouco afeito a ter amigos de longa data. Essa é uma característica de fato que Caiado tem. Caiado tem uma dificuldade em ter aliados. Se a gente pegar o histórico nos últimos 20 anos, ele foi aliado de Marconi Perillo, de Demóstenes Torres, de José Hélito e alguns outros. Estamos citando 3 nomes, porque são 3 principais nomes. E hoje é inimigo de todos eles. Então, ele tem uma situação que, de repente, não aceitar aqui e ali situações e brigar e se tornar adversário, inimigo, figadal, e isso demonstra, na política, demonstra uma instabilidade emocional. Isso pode e será explorado por parte dos seus adversários para tentar descredenciá-lo junto ao eleitor. Falou, olha, alguém que não tem equilíbrio, alguém que quer resolver tudo no grito, no tapa, não é bem assim. Isso vai ser falado, né? E certamente os nomes do PSDB estão sendo devidamente escalados para usar essa estratégia. Não é o Marconi que vai falar, pelo menos nesse momento, não é o José Hélito que vai falar, não nesse momento, pelo menos, e aí coloca, então, vai aparecer o Gilberto Giuseppe Vecchi, vai aparecer o Jaime Rincon, vai aparecer algum outro integrante de outro partido da base, também falando, olha, o Caiado não é muito equilibrado, ele é emocionalmente instável, ele é muito explosivo. Né? Você pode ver que isso acontece muito nas entrelinhas. Né? Fala-se muito assim, olha, a Goiás precisa de diálogo, uma política conciliadora, precisa agregar. Ou seja, quando fala isso, está justamente falando de quem? Uma alfinetada em Ronaldo Caiado. Mas é parte da estratégia. O Ronaldo Caiado também vai desenvolver um discurso próprio para atacar José Hélito, possivelmente falar da sua
na sua inexperiência política, da sua recente trajetória, da sua pouca experiência, né, à frente de um governo. Vai falar também sobre a continuidade, também é outra coisa, né? Falou, olha, o Zé tem maconha é a mesma coisa, você que quer mudança não pode votar no Zé. E são estratégias. Daniel Vilela vai falar também da renovação, da mudança, da juventude. Ele tem uma frase que ele tem dito que é muito interessante: Goiás precisa entrar no século XXI, né? Florianópolis para os anos 2000. Né? A grande inovação é ter sites. Na verdade, nós precisamos agora ter aplicativo celular. Quer dizer, esse tipo da juventude, falando para a juventude, falando para mecanismos como celular, aplicativos e tal, isso é um discurso que cai bem nele. Então, cada um vai desenvolvendo essa sua estratégia para convencer o eleitor. É isso aí. Bom, o nosso amigo Vando Corrêa, lá de Ouro Verde, ele participa do programa aqui, ele coloca 2 comentários, um deles é com relação ao que a gente comentava antes, sobre a questão das festas, né? Enquanto há problemas e dificuldades em vários setores da administração, a Prefeitura de Anápolis e o prefeito municipal optou por fazer uma grande festa, né? E o Vando Corrêa ele faz o seguinte: essa é uma prática antiga de alguns governantes, sem políticas públicas, apelam para festas, ou seja, distrai, né, o cidadão. E ainda o Vando Corrêa também, falando do Caiado, ele diz, mas o Caiado é ou não é desequilibrado? É a pergunta dele, né? Pois é, mas essa é uma avaliação pessoal, né? Eu acho que não é o José Elton, o Marconi, ou o Morgantini aqui, ou o Jaime Rincon, que foi o autor da frase, que vai definir. Ninguém vai pedir, não existe um laudo, falar o que é equilíbrio emocional. Isso aí, e essa é a grande questão, isso é individual, isso é pessoal e intransferível do eleitor, porque cada eleitor também tem a sua régua. Tem alguns eleitores que, inclusive, vão imaginar nessa característica eventualmente explosiva do pré-candidato como uma enorme virtude. Olha, tem que ser assim mesmo, tem que bater na mesa, tem que gritar. Vai achar lindo. Outros já falam, não, assim não dá não é por aí, isso não é o exemplo. Quer dizer, então, isso é pessoal. Qual o sentimento do eleitor goiano? É isso que é apurado. Quando o sujeito na urna vota o número. Ele vota 25, vota 13, vota 45. Ele não está votando só na pessoa ou no projeto. Ele também está votando nos conjuntos de sentimentos que ele tem em relação àquela imagem, àquela figura pública. A pergunta que ele faz, nós devolvemos para ele. Para você, ele é desequilibrado emocionalmente ou não? E aí, você respondendo, vem uma outra. O fato dele ser, o que você considera desequilibrado emocionalmente, é uma vantagem ou uma desvantagem? Veja, isso. Porque para alguns pode ser, como você disse, para alguns pode ser não. Acha lindo. É o cara, né? Porque ele tem posição firme, né? Isso. E outra, às vezes, ter posições firmes é fundamental. Vamos abordar o outro lado da moeda. E muitos acham que isso é um destempero emocional. Não, peraí. Talvez destempero emocional seja o cara que não tem lado, que é amigo de todo mundo, que digo sim para você, sim para aquela enconha, sim para o cara do vizinho, sim. Não, peraí. Não, o cara tem que ter posição. Aqui não é assim, é assado. Então, é de cada um. Isso é íntimo do sentimento de cada eleitor em relação a isso. Muito bem. Nós agradecemos aí a participação dos ouvintes que deixam seus palpites, as suas opiniões, né, os seus comentários. E isso embeleza, né? Vamos dizer assim, o nosso programa nos dá aquilo que nós falamos ontem. Até ontem o nosso ouvinte aqui, ele comentou a imparcialidade do programa, né, e que nós abrimos espaço, inclusive, para pensamentos bem diferentes do nosso. Quem que é? Luciano Toledo. Ele falou isso? Falou ontem, né? Agradeceu, inclusive, porque disse que aqui é a liberdade para dar opinião divergente da nossa. Porque o Luciano, inclusive, tem uma opinião muito diferente da nossa, mas esse aqui não é um programa imparcial. Ele é parcial porque ele é um programa opinativo. Nós manifestamos aqui, eu particularmente manifesto opiniões. A vantagem o programa é plural. Essa é a diferença. Ele é plural porque ele aceita quando alguém fala, não, isso aí está errado, eu acho que é desse jeito. Nós lemos a mensagem, conversamos com o ouvinte ou quem se manifesta, né, através das redes sociais, através da nossa transmissão ao vivo. Essa é a vantagem. Né? Porque o programa, para ser imparcial, e não existe isso, ele é noticioso. É aquele que fala, olha, isso aconteceu, fato, fulano falou isso é noticioso. Mas, veja, é uma sintonia tão fina que pode ser que, ao escolher as notícias que falar e as que não falar,
você já está escolhendo um lado, você está puxando para um lado, puxando para o outro. Então, o importante é ser plural, porque nós abrimos espaço para que o outro fale e o outro traga uma notícia. Por exemplo, nós naturalmente aqui não puxamos uma capa da Veja. O próprio Luciano aqui, um dia desses, semana passada, né? Olha a capa da Veja, então, comenta. E nós comentamos. A pauta estando aberta é um significado que nós temos uma pluralidade para que todos se manifestem. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Hoje passou rapidinho. E nós queremos agradecer a todos que participaram, a todos que contribuíram, a todos que compartilharam a nossa transmissão ao vivo, a você que nos acompanha no rádio, né, nas reprises das 11 horas na Nova Gospel e das 20 horas aqui na Mais FM e também na Nova Gospel. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Você pode deixar aí o seu recadinho no nosso WhatsApp, 995294013, e a gente registra aqui a sua participação. Obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem o jornal A Voz de Anápolis, né? O programa A Voz de Anápolis, com 2 horas de duração, muitas notícias da cidade, a participação do Paulo Roberto Belém e do Felipe Holmes nas reportagens. Você fica bem informado aqui na Mais FM. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 6 210